Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite a todos. Boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma semana. Isso tudo. Vamos lá. Graças a Deus. Nossa leitura é o caminho do livro Caminho, Verdade e Vida, o 168, na meditação, baseado em Marcos, capítulo 6, que fala: E foram sós num barco para um lugar deserto. Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos, naturalmente, estão cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm, através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente eivada de aflições, balsamizará as tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales, sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás então aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz, o teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo, para escalares sem cansaço a montanha da luz. Essa necessidade, às vezes, da gente se refugiar, né? Não é fugir, mas se refugiar, afastar um pouco para poder conseguir seguir em frente, né? Que às vezes a gente fica num estado assim mais de perturbação, né? Então, nesse momento, Senhor, mais uma vez agradecidos estamos por estar mais aqui em mais uma semana de estudo. Que os amigos espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis, nossos mentores, possam nos intuir, nos envolver neste momento, para que possamos trazer essa mensagem de amor do Evangelho, essa mensagem de caridade, que teu exemplo possa ser seguido por todos nós. Que Jesus e os amigos espirituais nos envolvam a todos os dias e horas. Graças a Deus. Então, vamos dar, né, mais uma vez, nosso estudo do Evangelho, do miudinho, sempre de Evangelho de Mateus, né, à luz da doutrina espírita, baseado aí no livro, no Miúde Uberaba, do Aloysio, e a gente iniciou a semana passada o capítulo 15 e com ele uma nova passagem, e a passagem que ele fala, né, que Jesus vai entrar em choque com o farisaísmo, aquela aristocracia, né, de Jerusalém, aquele pessoal, né, os fariseus ali. E aí ele dá um exemplo, é como se eles estivessem vindo em direção contrária, né? Achei interessante ele fazer isso, né? Ele usa o exemplo do futebol, né? Que ele vai falar como assim, por exemplo, a conversão de Paulo, né? É como se você vai exatamente de um lado para o lado oposto, né? E no caso do drible, né? Ele dá o exemplo do drible no caso do futebol, que um jogador vem, o outro vem, né? Um querendo passar a bola para lá, outro querendo passar a bola para cá. Então, um dribla o outro, né? Passa por ele, né? De uma forma, vamos dizer assim, é uma esperteza, né? Um jeito de sair da situação sem se machucar, sem se ferir, né? Mas seguir o seu caminho, independente do outro que está vindo ao contrário, né? Então, em muitas ocasiões que ele fala, as tradições do farisaísmo de Jerusalém se choca em muitas ocasiões, acho que a maioria das vezes, né, Neuza? Jesus sempre falava alguma coisa contrária Com àquilo que mensagem eles... de Jesus, né? A mensagem de Jesus sempre era uma coisa inédita, né? É uma proposta de vida nova para a coletividade, né? E o farisaísmo, e a gente vai ver mais assim, hoje, né? No versículo de hoje, né? A questão do convencionalismo, né? E do conservadorismo, que é contrário àquilo que Jesus propunha, porque a proposta de Jesus é uma proposta
nova, né? Uma vida nova para a coletividade, fora desses padrões do convencionalismo e do conservadorismo. É muito bonito isso, né? Que a gente vê assim, que na realidade eles usavam a religião, né? Não dentro da proposta da lei, que muitos aspectos foram acrescentados de acordo com os interesses políticos, né, e socioeconômicos da época. E Jesus veio justamente mostrar o que era do homem e o que é a proposta de Deus, né? Porque atendia, esse convencionalismo atendia um núcleo de pessoas, né? Não atendia a todos. Não era uma proposta, era uma coisa que não atendia todo mundo. E aí Jesus vem com uma proposta, só que é o interessante que Jesus não entra em choque com eles, mas por isso que ele usa essa questão do drible, né? Porque ele não choca, não vai de frente com eles, ele não vai brigar, que a proposta Não deles, é né? um duelo, né? A proposta dele é brigar, né? É provocar Jesus para que Jesus entrasse em conflito com eles. Mas Jesus só passa por eles, né? Achei interessante essa história do drible, porque ele não, porque o que que o se o no caso do futebol, quando acontece deles se chocarem, é falta, né? Eles não podem se chocar, eles têm que passar um pelo outro sem haver o choque. Confronto. Eles têm que passar com a bola, né? Então Jesus faz isso, ele passa por eles, porque conversa, porque explica, mas de uma forma sem ser agressivo. Que isso que é difícil a gente conseguir, né? Da É gente, a é o firmeza, a meu, o exemplo solidez. mais difícil de Jesus da gente seguir. Conseguir conversar de forma serena, tranquila e firme. Mais firme. A firmeza é uma firmeza amorosa. Que a gente ou é rude ou é amoroso, né? Às vezes você é amoroso demais e aí você não consegue transmitir. E às vezes até no atendimento fraterno tem isso que eles falam, nem tem que ser uma empatia, você tem que ter empatia, mas também não pode se sensibilizar demais, entrar naquelas faixas, né? Tem que deixar, a coisa tem que fluir de uma forma mais tranquila. Essa que é a nossa grande dificuldade, né? E aí esses fariseus são homens conservadores, né? Ele fala, além do convencionalismo da tradição judaica, a gente tem também o conservadorismo. Além deles criarem convenções que não estavam na lei, né? Eles, além de tudo, queriam conservar essas convenções que eles criavam, né? E aí, na semana passada, a gente viu os relatos do Emmanuel, do livro Paulo Estevam, né? Dizendo que existia esse convencionalismo assim, socioeconômico, né? Eram homens aparentemente religiosos, mas na prática existe esse convencionalismo, né? Socioeconômico e político, né? E aí a gente sabe que isso ainda acontece até hoje, né? E aí pela aparência você julga as pessoas, como ela está vestida, é, é, o que ela tem, tudo isso que vai determinar se ela é ou não, né? No Alguém do caso bem. deles lá foi a questão das roupas, né? Das túnicas, né? E aí ele lembra tanto que a questão da Lívia, né? No livro, quando ela troca de roupa, né? Com a escrava, Ela se com a sua transforma, né? serva, né? Então, o conto por quê? Porque se ela continuasse com aquela túnica, né? E com ela com certeza ia ser vista, né? De uma maneira diferenciada, porque sabiam que ela estava numa elite socioeconômica diferente, né? E ela tem essa atitude de se despir. Eu comparei isso mais ou menos assim, é ficar nu, né? Mas nu no sentido do convencionalismo, né? Então ela se colocou na Francisco de posição Assis não mesmo fica nu em de, praça pública, né? é, que na realidade Francisco de Assis, né, foi um dos grandes transgressores, né, que Ou seja, mas existiu aí. na época ele ficava nu na praça, né? Para dizer, para simbolizando que não queria mais nada, né, de material do pai. É louco, né, Nilzé? Vai fazer isso hoje. Eu fico pensando, né? Vai fazer isso. Falar assim, ó.
Ai, ai. E aí o versículo é, né? Por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? A princípio, quando a gente vê assim, né, a gente acha que é uma postura, né, de lavar as mãos, né? Só com uma questão de higiene, né? Mas aí, a gente estudando, você vai ver que não é uma questão de higiene, é questão, né, de um ritualismo criado De uma convenção através de uma religiosa, né? convenção religiosa oral, porque existia uma pia, e aí eles lavavam as mãos várias vezes, várias gesticulações, né? Levantavam as mãos, e em nenhum momento da Torá Isso, existiu isso, né? Então, é uma exigência humana uma invenção criada, humana, né? é, Porque aí é mais do criada que pelos humanos. lavar, é purificar, né? Que ele chama de ablução, né? É santificar as mãos. É lógico que tem uma simbologia e a nível humano, né? Se a pessoa faz isso de forma sincera e realmente Oração, né? com uma oração, é um ritual que se transforma numa coisa bonita, né? Mas se é uma exigência, uma coisa forçada, que a pessoa vai lá e faz, né? Porque até a questão de postar a mão, né? Eu acho que é Você assim, postar a mão, não tem nada de errado você postar a mão, né? De você falar amém, às vezes, é igual você, às vezes, o Espiritismo tem isso assim, não pode falar amém, por que que não pode falar amém? Amém significa assim seja, tem diferença, né? Aí quer dizer, cada um faz de um jeito, um usa, nós temos o passe, o católico tem a hóstia, o evangélico tem o óleo, é uma simbologia, né? É uma coisa que não está escrito em lugar nenhum, mas só que a gente faz para um ato material, um gesto para ajudar o sentimento. Se te ajuda, bem, nada mal. Mas só que a maioria faz de forma mecânica, né? não, e além, eu acho que a grande questão aí não é só você fazer de forma mecânica, é você achar que uma convenção estabelecida dentro do seu grupo religioso faz parte da verdade e você quer impor isso aos outros, como se o outro não tivesse o direito e as prerrogativas de fazer as escolhas. E essas escolhas vão estar sempre relacionadas com o quê? Com o que você traz no íntimo. Às vezes, eu preciso ainda de uma imagem, né? E aí a gente trabalha muita questão assim, o que é a imagem? Por exemplo, Francisco de Assis, que é o que a gente está falando aqui. Eu tenho uma imagem de Francisco de Assis, até de madeira esculpida, comprei até como enfeite, mas eu não fico adorando a imagem, imaginando que Francisco de Assis vai resolver os meus problemas. Mas quando eu olho para a imagem, eu lembro da imagem de Francisco de Assis, mas não é uma imagem simbólica lendária. Eu lembro do que ele fez da vida dele, Do o que ela Cristo vivo, representa, né? Em termos de o que ela humildade. representa. E aí, quando eu olho, eu falo assim: se ele chegou lá, eu também posso chegar e qualquer um chegar. Então, é uma questão sempre de intenção. O que você está trazendo no íntimo ao ter determinada postura? Agora, a gente tem que entender que quanto mais a gente evoluir, menos a gente vai precisar de questões simbólicas, né, para transmitir exatamente aquilo que a gente sente, porque aí os sentimentos, as emoções vão sair de nós de forma espontânea, né, nos atos, nas atitudes, naquilo que a gente vai irradiar em termos de bondade e de virtudes, né? E me lembrei de um livro, daquela série do livro do Divaldo que ele fez, falou da transição planetária, que ele descreve uma cena numa igreja católica, que aí ele fala que a parte, só que ele descreve a nível do que se vê no plano Ele espiritual. Então, em cima, assim, por cima da igreja, uma ambiência favorável, os espíritos trabalhando, porque eles trabalham em todos os templos, eles trabalham no espírita, no evangélico, eles estão em todos os lugares, né?
E eles estão ali trabalhando, tal, então o ambiente está ótimo. Embaixo, nem tanto. Então aí eles descrevem uma assim, aí vai ter a fila para receber a hóstia da comunhão, e todo mundo vai, a maioria, alguns, né? Quando a hóstia, quando o padre colocava a hóstia, engolia a hóstia, era só uma hóstia. Mas tinha uma senhorinha lá que estava realmente rezando fervorosamente, interiorizada. E aí, quando ela recebe a hóstia, aquilo se ilumina, ela, dentro da visão espiritual, aquilo para ela, como tem um grande significado de fato, né? Aquilo transmite uma luz que penetra e é igual, é a mesma coisa do passe, né? O passe, se a pessoa estiver bem e receber o passe, ela vai funcionar, mas vai funcionar melhor se ela tiver com a mente voltada para receber. Então é sempre assim, vale, né? O que que acontece dentro do plano espiritual? É a mente da gente, como que ela está. Como que você vai receber aquilo? Então, todo esse ritualismo, às vezes, é necessário, mas se você faz de forma, assim, mecânica, só porque tem que fazer, aí é mais complicado, né? E ainda mais que grande parte desse convencionalismo que existe, né? Ele, infelizmente, é para retratar, para mostrar para as pessoas o quanto a gente é religioso. E a gente não mostra para as pessoas o quanto o divino está em nós através de superficialidades, né? O benfeitor Emmanuel, ele chama muita atenção para a gente, né? Que é impossível, né? Conciliar o dever com a leviandade e a verdade com a mentira. Então, não existe um jeito de fazer as coisas funcionarem dessa maneira. Então, por isso que a gente tem que evitar, né? E tentar fazer dos aspectos religiosos da nossa vida, né? Um estado de espírito. Né? É porque às vezes as pessoas perdem tempo, o grande problema é esse, discutindo questões práticas, né? O que que é a hora de fazer o quê? Agora vamos fazer isso, depois vamos fazer aquilo, depois vamos fazer aquilo, uma sequência de coisas e esquecem que o mais importante dentro do templo religioso é o acolhimento, é o abraço, é a conversa fraterna. E aí fica com essas regras, né, demais. E isso é em todas. Aí vai pensar assim, ah, é católico, porque ajoelha, levanta. Não, todas as religiões têm as suas regras, né? E aí ele vai falar, né? O problema maior, né, que dentro da profundidade a gente tem que estudar, não era o que acontecia dentro, mas fora do templo. Como que a gente leva essas questões convencionais, né? Então, a transgressão feita por Jesus e pelos discípulos vai além dessas práticas religiosas, né? Era realmente um comportamento deles mesmo, ele mexia com crença, com comportamento, com costumes, com valores convencionais e conservadores na profundidade. É por isso que Jesus vai incomodar tanto, né? E os discípulos, né? Que até ele fala, né? No mundo tereis aflições. Madalena, por exemplo, quando deixa, né, a cidade de Jerusalém, vai lá, depois da crucificação, vou morar com os leprosos, né? No Vale dos Leprosos, ela se torna uma transgressora, porque não era alguma coisa que alguém esperasse de alguém fazer, né? São as práticas que a pessoa vai fazendo. Eu me lembrei da Madre Teresa, né? Que um todo engravatado vai lá entrevistar e ela está curando as feridas de alguém, tá lá, né? E ele fica esperando ela para ela ser. Aí ele fala assim: irmã, eu não faria isso por dinheiro nenhum. E ela fala assim: nem eu, meu filho. Né? Então, quer dizer, olha como é que é uma visão completamente diferente. Aí é uma transgressora também, né? Que dentro da regra ninguém faria aquilo. Quem ia fazer aquilo? Os transgressores ainda no mundo, né, nesse mundo de prova e expiação que a gente se encontra, a gente o tempo todo é transgressora quando você tem uma proposta no bem. Que as pessoas acham realmente que aquilo que você está fazendo é loucura. Né? Se você abre mão de algum valor material,
se você, como Madre Teresa, coloca a mão numa ferida, se você tem coragem de dar um abraço àquele que se encontra à margem da sociedade e dar um pouco mais de atenção, aí não é louco, é perigoso. Ou se você se dedica, quer dedicar seu tempo, né, a outras pessoas trabalhando com ela, até dentro do aspecto familiar, as pessoas acham assim que a gente tá com fanatismo, de querendo fazer demais, né? Então, a proposta de Jesus ainda é muito compreendida assim, de uma maneira muito equivocada, né, por todos nós, dentro das fragilidades que a gente carrega. Porque vai indo, aquele muito que as pessoas acham que você está fazendo, para você ainda é pouco, né? Você queria fazer mais, e às vezes, muitas vezes, você deixa de fazer mais para atender uma sociedade, que também às vezes você tem que atender, você também não pode ficar também, virar completamente as costas, mas o que os discípulos fizeram foi exatamente isso, né? Viraram completamente as costas e foram com Jesus, né? Para Ele seguir Jesus lembrando de de... fato, né? Desculpe, Não, pode continuar. não, é para Não, seguir Jesus. ele lembrando de Saulo, né? Aí se ele tivesse mesmo, quer dizer, Saulo vestia uma túnica impecável, um anel lindo, maravilhoso, né? Com a simbologia do cidadão romano, se julgava, né, um defensor da lei. Mas se ele realmente tivesse a compreensão da lei, ele não teria apedrejado Estevão, né? É, se E tivesse se a a lei no gente coração, né? A lei é, no E coração. se nós também tivéssemos já compreendendo a lei, a gente também não traria sofrimento para os nossos irmãos, e ia procurar, né, dentro da nossa pequenez, dentro da nossa fragilidade, ajudar o outro na sua dor, que é a proposta de Jesus, né? Ajudar a coletividade, nos tratarmos como irmãos, né, que somos. Aí ele explica, né, Rita, o que é o transgrediam, né? Que é justamente assim, o, o, é, eles transgrediam as convenções que eram convenções, né, do clero, que Que era não era, transmitida que era através de... para o bem, né? Que era para o É, mal. e uma convenção que foi transmitida, né, numa convenção, numa tradição oral, né? E na realidade, assim, que não, essas tradições, elas não purificavam a alma, né? Mas as mãos, segundo a convenção, né? Então estava muito distante ainda da proposta, né, do coração, né? E aí é cobrado dos discípulos que eles eram considerados o quê? Transgressores, porque eles não faziam esse tipo de convenção, né? É o que ele fala, né? Que aos olhos de Nero, por exemplo, os cristãos eram marginais, mas aos olhos do Cristo eram heróis, porque estavam à margem Eles, da lei dele, né? é, eles transgrediram uma convenção religiosa, mas que estava esvaziada do sentido real, né? Do aspecto religioso. E nós também, intimamente, estamos enumerando convenções de várias religiões e do espiritismo também, mas a gente tem que querer, ok, e a lei, né? Porque quando a gente começa a estudar a lei, realmente, aí Jesus e os discípulos e toda a mensagem de lei vai mexendo com a gente na profundidade. E aí vai surgindo esse desejo realmente de agir dentro da proposta de Jesus. Aí ele dá um exemplo muito né, da escravidão, né? Existia na lei algum lugar que falando que o homem seria dono de outro homem? Nunca, Não, né? foi uma convenção, né, humana. E o quanto que a gente ainda faz isso, né? Que às vezes a gente julga que o outro é propriedade nossa. Quando eu quero impor meus pontos de vista, quando eu trato o outro de maneira diferenciada daquela que eu gostaria de ser tratado, o que eu estou fazendo? Estou escravizando.
Aí, às vezes, ainda existem vários tipos de escravidão, né? de Quando escravidão, você usa o seu cargo, a poder sua que você posição tem. social para poder, vamos dizer assim, constranger o outro a fazer alguma coisa, ou obrigá-lo a fazer alguma coisa, você está, ou bem ou mal, escravizando o tempo dele. O fato, por exemplo, de eu estar patrão em determinado momento, eu uso essa prerrogativa para explorar o outro de qualquer, né? Em qualquer situação, seja assim, até emocionalmente, dele se colocar numa posição de inferioridade à minha pessoa. Não é que eu não estou falando aqui de respeito, porque respeito, É em lógico. qualquer situação, você tem que ter, né? Mas quando eu exijo que o outro está numa posição inferior à minha, que ele deva ter para comigo aquele sentimento de gratidão e de obedecer cegamente tudo que eu faço, né? É a É questão da um erro muito grande, servidão né? voluntária, né? Tem um texto que chama Servidão Voluntária que é muito forte, né? Que basicamente é o que acontece muito nos casos, por exemplo, Hitler. Como que conseguir, como que um líder consegue, né? Ontem, no estudo da reunião mediúnica, a gente leu aquele trecho de Napoleão e Kardec, que é interessante, né? Porque eles participam os dois é uma reunião que no século XIX, que vem espíritos, né? Sócrates, Platão vem na reunião, vem um grupo de espíritos para resolver, né? E aí vem Kardec, né? Praticamente segurando no colo, né? O Napoleão, para que Napoleão viesse ser um dos precursores, né? Para implantar um cristianismo do terceiro milênio, né? Que seria o espiritismo. Mas aí só que quando Kardec reencarna, né? Napoleão já perde aquela sintonia. Por quê? Porque entra no poder, né? Quando ele começa a assumir aquele poder, que o poder sobe a cabeça dele, ele não consegue lembrar daquilo. Aí Kardec, dentro da humildade dele, apesar dele ser professor e ter toda aquela intelectualidade, ele consegue codificar a doutrina espírita. Mas era uma missão para eles fazerem juntos. É bonito esse texto, né? Porque realmente é quando você ter noção, eu acho que é importante a gente pensar, para que você veio, né? Qual que é a sua missão? Será que a sua missão é só ajoelhar e rezar? A sua missão é só cumprir essas regras religiosas? Qual que era a sua proposta? Qual é a sua proposta de reencarnação, né? Qual a sua proposta de devolver à vida por tudo de bom que ela te oferece? Pois é, essa que é Onde a você questão. que estiver colocado, com as Por isso, pessoas né? que estiver convivendo, né? E mais importante, sair do nosso círculo, né? Porque a gente bota uma cerquinha na nossa casa e começa a achar que o compromisso é só aqui, né? Não é a música que ele falou, nem se estuda a música que ele falou na que a mosca, que o nosso interesse são só moscas sem asas que não saem do círculo ali, né? Então ele vai no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, que é uma É o mensagem, dever, né? é uma mensagem do Gostei. lado, o dever, né? Que é uma Hum. mensagem transgressora, né? Porque o personagem que ela se refere, que é o homem de bem, é um marginal, né? Porque não vai descrever quem é o homem moderno do século XIX, né? Aqui, ó, o dever é a lei da vida. Então, gente, temos deveres aí a executar, né? Não acho que a gente está aqui só de brincadeirinha, não, que o dever é essa lei da vida, né? É o cumprimento da lei maior. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Então, é aquilo que você estava explicando aí, né? São direções contrárias, né? O mundo está te chamando um caminho e Jesus, através de sua lei, te chama em outro. A gente vai ter que fazer um drible aí de conseguir, né?
Não, chegar porque lá no eu, gol na é, proposta que é eu, a ach, proposta eu divina, achei né? legal, por exemplo, ele falar que nas câmaras municipais, até o início do Império, né, essa época aí, né, eram chamadas das câmaras dos homens bons. Olha só. E quem eram esses homens bons da Câmara? Eram donos de sesmarias, né? Era a elite que participava dessas câmaras. Não era qualquer um que participava dessas câmaras de homens bons. E aí esse texto vem trazer um conceito de um homem bom completamente diferente. É um texto transgressor que vem de encontro a isso. O que é o homem de bem? Então, um homem considerado de bem pelo materialismo, pela sociedade, né, que era escravagista ainda, né, que ainda tinha escravos, proprietários latifundiários, aristocratas, eles lendo um texto desse, eles não tinham como se sentir homens de bem. Então, eles tinham que fazer igual Sadoc, né? Ler um texto desse como se fosse uma diversão, Diversão. né? Não como Mero entretenimento. era um mero entretenimento. E se nós não dávamos conta, como é que ele ia ler? E a gente até hoje, né? Vamos dizer, falar A que é gente até verdade. hoje faz Vamos isso, né? colocar, né? Porque, Não vou né? colocar isso lá Não colocar atrás, lá não. atrás, não, porque é aqui mesmo, né? É. O mundo ainda é assim. Quanto mais a gente estuda o evangelho, mais fariseu a gente se sente, infelizmente. Então fala, né, que na ordem dos sentimentos o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar nesse antagonismo, né? O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior. Olha só, gente, guardião da consciência, hein? O nosso dever tem que ser esse guardião, né? É o aguilhão, né? Não é guardião, não é aguilhão. É aguilhão aquilo que te cutuca, né? A consciência está sempre te falando, olha, presta atenção. A gente é que adormece, né? Fala assim, não, vou consultar ela hoje não, deixa ela quietinha lá, fica quieta aí, né? Mas a consciência, ela sempre te alerta, ela sempre vai te cutucar. É a probidade interior que está ali, né? Então, a gente. O dever principia sempre para cada um de nós do ponto em que ameaçais a felicidade ou tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha em relação a vós, né? Olha como é que isso é cego, né? Como é que a gente vai saber onde ele termina e onde começa, né? É só olhar para a gente e falar assim, onde que eu quero que o outro chegue, até onde que eu quero que o outro chegue e até onde, né, eu posso chegar. O limite somos nós mesmos, né? Dentro da lei áurea, né, da regra áurea, que fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse, né? A igualdade, eu achei interessante, ele nem comentou isso não, Aloysio, mas que ele fala, né? A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Achei isso bonito também, né? Porque a dor vai surgir dentro desse aspecto do dever para todo mundo. Mas, na realidade, ela é uma boa conselheira, que ela vai te mostrando quais os caminhos que você não deve seguir, né? O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se diante das suas tentações. Agora, olha só que segue, ó. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em sua própria causa. Nesse pedacinho, gente, está escrito ali toda a lei, né? Todas as leis e os profetas. A Torá está aí. Nesse pedacinho aqui, ó, É, pequenininho, né? é o que ele Como fala, deve ser. o que Jesus está falando, qual que é o lema do governo de Jesus? Primeiro Deus, Deus. depois as criaturas, sejam elas quais forem. Isso que é duro, ó. E depois eu. Aí você vai ter E que colocar sejam todo elas mundo. quais forem, aí você tem que entender aquele que está lá no presídio, né? Aquele que está à margem aí da sociedade, é um irmão seu que merece seu respeito, a sua consideração.
e que você tem que pensar nele antes de pensar em si. É muito sério. Mas é o que fala assim, né? Tem até uma regra que diz primeiro eu, depois os meus. E tem gente que fala assim, eu, depois a minha família, depois o outro. Quer dizer, olha como é que inverte toda uma lógica, né? E como que a gente, é difícil a gente dar conta disso, né? E E aí é quem isso vive esse padrão de dever, aqui que Lázaro está falando, né? É considerado o quê? Louca, doida. Não é normal, não. Você não pode ser normal. Você querer fazer essas coisas aí, né? aí ele vai lá para o livro Paulo e Estevão, né? Quando Saulo, já convertido, está se sentindo perdido, e ele procura Gamaliel, né? E olha a fala de Gamaliel para Paulo. Falas do desprezo experimentado na sinagoga de Damasco, mas os exemplos são claros e convincentes. Também eu, atualmente, sou considerado como louco, pacífico no ambiente dos meus. Em Jerusalém, viste Simão Pedro vilipendiado por amar os pobres de Deus e dar-lhes acolhida. Vistes Estevão morrer sob pedradas e que mais? O próprio Cristo, Redentor dos homens, não se furtou aos martírios de uma cruz infamante entre malfeitores condenados pela justiça do mundo. A lição do Mestre é grande demais para que seus discípulos estejam à espera de dominações políticas ou de altas expressões financeiras em seu nome. Se ele, que era puro e inimitável por excelência, andou entre sofrimentos e incompreensões neste mundo, não é justo aguardarmos repouso e vida fácil em nossa miserável condição de pecador. Então, gente, se o Cristo, né, que era o inimitável, o nosso governador espiritual, passou por aquilo que passou, nós também temos que esperar que nesse mundo ainda a gente não vai ter a compreensão. Eu Muitas achei. de nossas atitudes vão ser consideradas o quê? Loucura. Na medida, entendam, né? Na medida que a gente se dispuser a seguir esse caminho do Cristo. Eu achei assim interessante porque Gamaliel está falando o quê? Que ele é considerado um louco pacífico. Aí eu fiquei imaginando que, no caso ali, eles meio que a- ali a A comunidade família, judaica, a família, considerou como se ele fosse um velhinho que tivesse com Alzheimer, né? Não, ele tá louco, é pacífico, né? Como ele era tranquilo, calmo, sereno e não incomodou a sociedade, eles acho que meio que deixaram ele de lado, né? Não foi assim sacrificado, não foi como Paulo apedrejado. Por quê? Consideraram que aquilo fosse uma loucura da idade, né? Uma demência, né? Aí louco pacífico, né? No ambiente dos meus, né? porque o mundo não dá conta, né, Rita, do coração de Jesus. A gente ainda não dá, a gente não tem essa compreensão ainda. Então, quando a gente se propõe a perdoar, a ter uma compreensão maior, minimamente dentro dos padrões do mundo, ainda assim a gente é considerado louco. Pessoas acham que a gente não está. Ah, isso é fanatismo religioso, não é assim que funciona, né? É igual É, assim, quando a gente faz o culto no lar, né? Quando a gente vai entendendo a proposta, e às vezes você está fazendo com uma pessoa, um familiar diferente, aí ele fala assim: não, mas isso é para o Cristo. É como se é, fosse assim: existisse uma conduta que é para o Cristo e existe uma conduta que é para nós. Não, a nossa conduta tem que ser uma conduta do Cristo. A proposta evolutiva é isso, que nós nos aproximemos dele através da obediência às suas leis, e não que nós nos afastemos dele, criando leis próprias, convenções e convencionalismos, diferentes da proposta dele. e a primeira coisa a se fazer é reconhecer que você ainda não dá conta, é reconhecer que você ainda tem que fazer, porque o problema é quando a pessoa faz o que você falou aí. Não, isso não é para mim. Não, você tem que reconhecer. É para mim, sim.
Eu tenho que Só que fazer, eu só não estou eu dando não estou conta. dando conta ainda. Eu não dou conta. Mas que eu sei que eu tenho que fazer, eu sei. Então, que você pelo menos não ignorar a sua consciência. Você não pode ignorar, você tem que. É igual medo, né? A gente fala assim, ah, você não pode ter medo. Você tem que sentir o medo Entender que ele e está ali entender que ele está ali e que ele não pode te e dominar. que ele não pode te dominar, né? E Só Jesus, posso. e aí ele fala assim, por exemplo, Jesus fala assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Se aquele pastor que fala, ó, eu venci o mundo, vocês vão vencer o mundo, ele não disse que nós vamos vencer o mundo, ele só falou para a gente ter bom ânimo para continuar tentando viver o mundo, vencer o mundo. Porque assim como ele venceu, um dia nós vamos vencer. É agora? Não, agora eu não dou conta ainda. Mas eu tenho que reconhecer isso. Acho que o importante é você reconhecer o que você dá conta hoje de fazer. E dentro do que você dá conta, você tem que fazer, porque é isso que Deus espera de você. Que você a cada dia consiga um pouco mais. Ah, hoje eu não dou conta de ir no presídio? Não, não dou. Eu tenho E coragem? essa Não. proposta é diferente da proposta de acomodação, né? De você ficar se justificando sempre e não dar conta. É preciso avançar. Um passo de cada vez, devagar, num ritmo e sem pressa, mas é preciso avançar. Em outro momento, olha o que é que o dizer de Paulo, né? Na, Paulo, és um desvairado. As muitas letras fazem-te delirar. O ex-rabino, longe de se atemorizar, respondeu nobramente: enganai-vos, não sou um louco. Diante da vossa autoridade de romano ilustre, eu não me atreveria a falar dessa maneira, pois reconheço que não estás devidamente preparado para ouvir-me. Os patrícios de Augusto são também de Jesus Cristo, mas ainda não conhecem plenamente o Salvador. Então, olha que coisa linda, né? Isso é o Paulo, não, é o Paulo É o respondendo Paulo ao, já. já é o Paulo, né? É, É o Pórcio Festo, que é um uhum. que está interrogando, né, lá no, tá lá no Herodes Agripa, né, que ele vai ser interrogado, e aí ele fala assim, bom, é aquela coisa, não tem hora que você tem que falar assim, tá, você vai falar o quê? O cara não vai entender nada, ele acha que eu sou louco, e nada que eu vai dizer a ele vai mudar essa situação, então é gastar verbo à toa. É a expressão que usa aqui, né? Como lês e como ouves, né? A É, gente ainda às vezes não está pronto, né? Aí, continuando lá, ele fala, olha, no Paulo Estevão ainda, né? O filho de Agripino parecia abalado. Não mais assentava no olho a impertinente esmeralda à guisa de monóculo. Tinha a impressão de haver escutado sinistros vaticínios. Entregava-se automaticamente aos seus gestos característicos quando impressionado e nervoso. As advertências do apóstolo penetravam-lhe o coração, mas suas palavras pareciam ecoar-lhes nos ouvidos para sempre. Tigelino percebeu a delicadeza da situação e aproximou-se. Divino! Exclamou o prefeito dos pretorianos, em atitude servil, a voz quase imperceptível. Se quiserdes, o atrevido poderá morrer aqui mesmo, ainda hoje. Falando de Paulo, né? Não, não, retarguiu Nero comovido. Este homem é dos mais perigosos que tenham encontrado. Ninguém como ele ousou comentar a presente situação nesses termos. Vejo por trás de sua palavra muitos vultos, talvez eminentes, que, conjugando valores, poderiam fazer-me grande mal. Concordo, disse o outro hesitante em voz muito brava. Assim, pois, continuou o imperador prudente, é preciso parecer magnânimo e sagaz. Aí, ó, parecer, né, gente? Tinha uma parecer. autoridade que Esse é o Nero, né? ele queria mostrar que Que tinha um tinha poder, né? poder. Dar-te-ei o perdão por agora, recomendando que não se afaste da cidade até que se esclareça de toda a situação dos seguidores do cristianismo.
Então, na realidade, assim, ele teve aquela percepção que ele era, Se naquele ele momento, matasse ele, ele ia virar um mártir, iria virar um herói, um né? herói. Que para ele, porque não era inteligente, né? Então ele falou, ó, se eu fizer isso agora, vai ser ruim para mim, né? Então ele preferiu soltar. E depois, num outro Enquanto momento, eu perdoo, né, até é, ver. até ver. E depois, mesmo na hora de matar, ele não mata em praça pública, né? Porque É. também ia fazer ser ruim para ele. É as coisas, os desdobramentos, né? Alguns ensinamentos, né? Então é isso, gente. Todos nós que é, fazemos algo diferente, né? Quando você defende o meio ambiente, o respeito às diferenças, a não violência, a questão do uso das armas, né? A liberação das armas, os direitos humanos, né? E o que a gente vai ser? Transgressor. Porque o É. mundo ainda não vai entender a nossa proposta, né? Quando a Essa, gente agir minimamente essa dentro semana eu daquilo que assisti o que ele, o Marcelo Taz faz umas entrevistas naquele, o programa chama Provoca. É muito interessante. E ele tem ele entrevista são duas entrevistas que eu assisti, de dois realmente transgressores, que defendem a natureza, defendem a causa. Então, é uma pessoa, aí ele fala assim, ó, vocês vão fazendo inimigo, né? Ele fala assim, mas você vai fazer... Aí o cara fala de repórter, o cara fala de político. Quando ele começa a falar, já fez mais um inimigo. O cara vai acrescentando inimigos, por quê? Porque é um cara que vive à margem de uma sociedade que quer privilegiar a matéria, privilegiar as pessoas, né, que não têm uma ideia de coletividade, né, de bem-estar coletivo. Aí ele vai ser um transgressor, né? E aí é que nem Jesus diz, né? O alerta de Jesus para os discípulos no Evangelho de João: o mundo vos odiará, né? Aí ele vai para o Fonte Viva, capítulo 97, a palavra da cruz. É um trecho da carta de Paulo, né? Quando ele tinha já consciência das inúmeras transgressões que ele tinha cometido. Aí ele vai falar na primeira carta aos Coríntios. Pode ler, tá? porque a palavra da cruz é loucura para os que para os que perecem, mas para vós que somos salvos é poder de Deus. Então, para o mundo que a palavra da cruz é loucura, mas para nós, né, seria o quê? O poder de Deus. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. Será que eu fiquei pensando nisso? Será que a voz de Jesus para nós ainda é desagradável e incompreensível? Fica um questionamento aí, né? Será? Como é que ainda incomoda? Existe uma fala muito interessante, até dentro do Espiritismo, que eles falam assim, que o católico fica só vendo Jesus na cruz, que a gente tem que tirar Jesus da cruz, né? É o mestre Mas, legendário, né? A né? gente acha que Que isso assim, como se você está focando na dor. Não, a cruz tem uma representatividade, né, também. Então depende do seu olhar, como que você olha para a cruz, qual que é o significado dela, por que que aquilo aconteceu, para que aconteceu e que isso traz na sua vida em termos é toda essa simbologia que existe, que dentro da simbologia tem uma mensagem. O que você lê, como você lê, é que é o problema. o benfeitor Emmanuel tem uma frase que fala assim, olha, porque um pensamento, como você falou aí agora, né? Que a gente acha que a cruz é símbolo de sofrimento, né? Aí ele fala o seguinte, ó, o amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria à espera de padecimentos, né? Então a gente não pode achar que a cruz vai ser padecimento para nós. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho, num plano como a Terra, deve contar com as dificuldades de toda sorte. Como invocar o Senhor para a continuação das nossas fantasias? Que é a grande questão, a gente invoca o Senhor para continuar com as nossas fantasias. Mas o Senhor, se
desculpe, se o Senhor te chamou, não te esqueça de que já te considera digno de testemunhar. Então, assim, não é que a gente vai ficar, porque às vezes a gente fala, né, a espírita tem mania de sofrimento, tem que carregar. Não, a gente, ainda na Terra, a gente vai ter esse antagonismo, né? Ainda existe. Mas à medida que a gente evoluir, a gente não vai precisar disso tudo, porque a gente vai ter essa consciência do quanto que a proposta divina é bela, é útil, é boa, né? E pode ser uma coisa para todo mundo, trazer bem-estar para todos nós, né? Jesus, assim, foi o grande dispensador das boas maneiras. Agora resta saber se a gente quer seguir dentro das boas maneiras para trazer essa felicidade geral, né? Então, ó, ainda hoje, continuando com o benfeitor na leitura, ainda hoje a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo das reencarnações de baixo teor espiritual. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o mestre, quando o mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. Então, ele foi esse exemplo para nós, em que a gente pode saber, no mundo tereis aflições, mas eu vencerei. E é por isso até que a gente está usando tanto nesse período, nesse início desse capítulo, o livro Paulo e Estevão, porque ele mostra muito Paulo, né? Saulo, Paulo e Estevão, né? Essas figuras todas. Aí no começo do livro, Paulo e Estevão, tem assim uma breve, que eles chamam de breve notícia, antes dos primeiros capítulos. Então ele fala assim, ó, que entre Paulo e Jesus havia um abismo, que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Aí ele vai falar qual que é o objetivo do livro, olha, demonstrá-lo para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus, é o nosso objetivo. Outra finalidade desse esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo, quer dizer, sozinho não ia fazer. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar, tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outros personagens desta história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares, a fim de empreender a renovação do mundo. Aliás, sem cooperação não poderia existir o amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Então é isso, né? O universo conspira a nosso favor. E nós temos que conspirar o quê? Uns a favor dos outros. É a lei da cooperação. Ele fala, Paulo conseguiu sim, por quê? Sem Estevão ele não conseguiria. Quer dizer, é a ponte, né? São as pontes que você vai criando para que as coisas aconteçam. Tudo tem uma sequência, né? A própria doutrina espírita, onde nós estávamos estudando no estudo, começou com os efeitos físicos, que a princípio era só magnetismo, de físico eles se transformaram em inteligentes, e aí Kardec viu que tinha uma mensagem, e aí ele, né? Tudo é uma cadência, é uma sequência de acontecimentos que vão levar a alguma coisa. E sempre amparados uns nos outros, né? Sempre amparados, né? Estamos sentados nos ombros de muitos que vieram antes. E essa é a questão que a gente tem que ficar sempre atento, né? Ninguém faz sozinho. E uma coisa que o benfeitor Emmanuel também fala, que chama atenção, ó, o homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado, pelos espíritos que se fizerem verdadeiros.
O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. Então, o tempo é sempre o melhor caminho para ter essa compreensão, né? Porque, às vezes, você está vivendo num contexto hoje que as pessoas não vão te compreender, mas deixa aí plantada a sua sementinha, né? Que o tempo ela vai germinar no momento adequado. Aqui, ó, no livro Mãos Unidas tem um capítulo 31, chama Paciência e Trabalho. Vou ler só um pedacinho, ó. Auxílio se baseia na comunicação, e toda comunicação, a fim de expressar-se, roga caminho. Isso transparece dos processos mais simples da vivência comum. O medicamento, via de regra, pede veículo para alcançar os mais entranhados redutos da vida orgânica. Fontes garantem cidades, reclamando rede de canalização. Quer dizer, tudo tem uma comunicação. E aí ele fala aqui no final, ó, lembremos disso, sem paciência com trabalho, nenhuma obra de elevação se consolida. Mas é importante salientar que o trabalho sem a paciência pode induzir a desequilíbrio, tanto quanto a paciência sem trabalho pode favorecer a ociosidade. Então, você tem que ter isso tudo, né? Paciência e trabalho. Achei bonito. Em todas as circunstâncias, serve e espera, sem reclamar, e adquirirás a certeza de que, com a paciência conjugada ao trabalho, oferecerás constantemente o melhor de ti mesmo, em louvor ao próximo, para receber o melhor dos outros, sem nunca atrapalhar o concurso de Deus. Então, a gente tem que tentar pensar, se você não faz alguma coisa boa, pelo menos não atrapalha, né? Deixa Deus trabalhar. Que a gente às vezes faz isso, né, meu Deus? É verdade. Na nossa hora. Olha, hoje eu escolhi não uma poesia, é uma poesia, porque é uma das preces mais bonitas que eu conheço, e eu acho que ele foi, para nós, né, um grande exemplo desse antagonismo que foi Francisco de Assis. Francisco de Assis. Quando ele se coloca nu, né, ele mostra a confiança que ele tinha no Senhor ali naquele momento, né? Eu não preciso de nada. É uma entrega total, né? Uma entrega total, uma confiança assim, olha, que realmente Eu não tenho mais nada a perder de material, não tem né? mais nada a perder. Aí eu vou encerrar com a prece dele, que mostra para a gente o quanto que a gente tem que caminhar, né? Em sentido contrário, né? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa fé. Opa. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muita paz para todos nós. Muita paz, até semana que vem, se Deus quiser. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre,
Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para